Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast Viver Bem e da Unimed Metropolitana do Agreste. Nós estamos agora no mês de dezembro, mais um ano se aproximando do seu final e mais um ano, 2025, que chega para poder a gente trazer esperança, renovação, traçar nossas metas, assim como foi feito agora no ano de 2024. E aí, 2025, a gente poder dizer que é o ano da mudança em nossa vida. 2025 será o ano da mudança na sua vida? E as metas traçadas em 2024 foram concluídas? Como aconteceu este ano aí que está se findando? Para trazer reflexões sobre esses temas, sobre essas questões que são importantes na vida de todos nós temos aqui nos estúdios do Arapiraca Podcast o doutor Jean Rafael. Ele é médico clínico geral, palestrante, professor, escritor. Vai trazer assim os seus conhecimentos, suas reflexões para nos ajudar aqui a pensar melhor sobre esse ano que vem. Doutor Jean, muito obrigado pela sua presença, por mais uma vez estar aqui participando do nosso videocast. Olá, muito bom. Prazer estar com você, Marcelo, mais uma vez. Olá para você que está aí nos assistindo nesse momento. Como você falou, né? 2024, que para muita gente cai a ficha assim, poxa, já está acabando, já chegou o fim do ano mais uma vez, né? Tem muita gente que de repente dá aquele start assim, aquele clique e diz: Meu Deus, não acredito, né? Já chegou o Natal, já passou o Carnaval, já passou o São João, mais um ano que vai ficando para trás. E aí vem, como uma matéria que eu estava vendo essa semana, muita gente se angustia no final do ano. E essa angústia, né? Essa, vamos dizer assim, esse burilamento interno vem justamente porque você, lá no final de 2023, então, para o ano, né, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer uma mudança, uma revolução na minha vida. Eu agora vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então você traça milhões de metas para alguns, outros planejamentos, outros colocam um nome de uma forma ou de outra. Só que aí vai chegando o final do ano, parece que o nosso corpo, né, e a nossa mente, ela tem uma inteligência interna que diz: olha, que tu não fez nem 10% do que era para fazer. Entendeu, Marcelo? E aí a gente vai se angustiando porque, embora seja o mês agora das festas, fim de ano, a gente começa também a refletir que muita coisa está inacabada. E aí a gente vai para 2025, às vezes, com as mesmas metas de 24, 23, 22, 21, e a gente precisa refletir para que realmente 2025 seja um ano de mudança aí, seja um ano que você vai se transformar no protagonista aí da sua vida. Doutor Jean, para as pessoas que estão assim com esse sentimento que de fato a gente naturalmente a gente é levado a essa reflexão, né, de pensar sobre porque é mais um ano, cronologicamente a gente vai contando nesse sentido, né, faz parte da nossa sociedade, da gente fazer essas reflexões. Eu queria dos dois temas nesse sentido. A partir do fechamento de um ano que a gente traçou e a gente percebe que a gente não atingiu, ou a gente não conquistou as metas, ou a gente deixou para trás algo que a gente não deveria ter deixado, no sentido de executar coisas que são importantes na nossa vida. O que é que o doutor Jean diz para as pessoas que estejam com sentimento assim, nesse sentido, que poderia ter feito mais e que, nesse sentido assim, de que dentro da natureza da vida, dessas questões, de que forma a gente pode proceder para superar essas questões que eventualmente a gente não esteja se sentindo tão bem assim com o ano que a gente passou, e, por outro aspecto, o que é que a gente pode pensar quando a gente se fala de futuro para transformar eventualmente quem não conquistou seus objetivos, ou quem deixou de cumprir algumas metas, ou quem precisa traçar novas metas? Dentro desse paralelo, o que é que o doutor Jean diz? Vamos lá. Primeiro que a gente precisa compreender que a gente se fixa muito em metas, né? Meta é, vamos dizer assim, o ponto, o objeto, vamos dizer, aquele ponto que eu quero chegar. E às vezes a gente fica muito focado lá e esquece de curtir todo o trajeto. A gente esquece de curtir o passo a passo, né? Esse final de semana eu estava lá na corrida, 10 quilômetros, então você vai correr os 10 quilômetros, eu de última hora, né, fui participar, digo, vou. E aí eu lembrei de um grande ensinamento que diz o seguinte: passo a passo. Então esqueci os 10 quilômetros e fui curtindo cada passo da jornada, vendo quando eu passei na beira da praia o mar, vendo os coqueiros, as pessoas que passavam por mim, ofegantes, correndo, olhando o relógio, né, o pace, né, que chama, né, o pace que é para ver o tempo, mas aí curtindo passo a passo. E às vezes a gente fixa muito nessas metas, tá? E a gente esquece de perceber isso. Então, uma coisa muito legal para se fazer, mas e que muitas pessoas não compreendem ainda, é o que eu fiz e o que eu não fiz em 2024. Eu preciso deixar claro isso.
O que eu consegui executar, eu consegui fazer, e o que eu não consegui executar. Tá? Ah, mas isso aí é óbvio, é trivial, mas às vezes eu pergunto, até os colegas médicos, eu faço esses, vamos dizer assim, experimentos sociais que chamam, né? E aí numa mesa lá com a turma, eu disse, me diga quantas endoscopias você fez esse ano? Aí o colega olhou assim pra mim, quantas cirurgias você realizou esse ano? Né? E às vezes a pessoa olha assim, quantas consultas você sabe? Que aí você transformou vidas, você ajudou pessoas. Isso é reforço para o teu propósito. Mas aí às vezes a pessoa nem sabe, né, aquilo que fez de verdade. E às vezes a gente fica num eu idealizado, ou seja, em algo, né, que a gente às vezes até já conquistou. Até a gente já tem aquilo conosco e palpável. E ao mesmo tempo também, a partir daí você vai começar a identificar o que você não fez. Eita, realmente eu tinha uma expectativa, né, vamos dizer assim, de realizar tantas cirurgias ou tantas consultas, mas só fiz 20%. O porquê? Aí eu vou me questionar, o porquê? O que é que deixou a desejar? Então vamos lá, no mês de janeiro, o que é que aconteceu? Ah, eu adoeci, fevereiro, eu viajei, né? Então eu consigo identificar ao longo do trajeto o que é que me distanciou daquilo que eu pretendia. Então a primeira sacada é a gente começar a entender, né, aquilo que eu executei, aquilo que eu não executei, aquilo que eu realmente planejei ali como a minha meta, o meu objetivo, se realmente eu curti tudo isso, tá? Porque eu vou ter que esquecer um pouquinho aquele ponto final e vou ter que voltar e começar, né, a corrigir essas situações para poder chegar lá. Quando a gente pensa em futuro, a gente está se aproximando de 2025, do novo ano. Para quem, vamos dizer assim, ficou meio pelo caminho no sentido da assim, chegou até a metade, chegou só até um percentual do que tinha traçado como meta, para a vida mesmo no dia a dia. Quando a gente se fala de futuro, o que é que a gente pode fazer para poder a gente renovar essas energias, a gente renovar essas aspirações e seguir, como o doutor Jean deixa muito claro, seguir aproveitando a trajetória, seguir aproveitando o caminho. Uma das emoções que mais limita o ser humano na atualidade é a emoção chamada culpa. A culpa é aquela sensação que você, poxa, te leva àquela sensação do fracasso. O ser humano que diz assim, poxa, mais uma vez fracassei. Né? Aí vem uma cadeia de pensamentos que diz assim, eu não dou certo na vida, eu não consigo, o que é que eu fiz, por que é que eu botei essa meta, por que é que eu coloquei isso? Então vem aquela sensação. Então a culpa tem imobilizado muitas pessoas. Então a sacada está em trabalhar esse sentimento para que você possa, né, perceber os passos que você deu, os passos que você deixou de dar, né, e agora energia nova, né, de acolhimento interno para que você possa gerar uma nova cadeia de produtividade, uma nova cadeia de criação para que você consiga. Você vai conseguir. Né, mas para isso você precisa compreender esse sentimento, reformular essa sensação de fracasso, né, e dar saltos quânticos aonde você quer chegar. Né, porque nós estamos aqui na Terra e um dos nossos objetivos, né, acima de tudo, é evoluir, crescer, mas a gente tem dentro da gente uma força muito grande. Só que às vezes essa culpa ela vai, né, limitando a nossa caminhada. A gente poderia dizer que então, ponto de partida é a pessoa se reconhecer, se amar, se gostar. Onde seria esse ponto de partida para uma transformação, para que as pessoas elas busquem, vamos dizer, um equilíbrio que traga mais harmonia, que traga mais uma consciência mais tranquila, mesmo diante das adversidades que a vida sempre traz para a gente. Um dos pontos importantes, aceitação. A gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar como nós somos, como nós estamos nesse momento, né? Na situação que a gente está, a gente tem uma dificuldade muito grande disso. Né? Então, às vezes, a gente gasta uma energia enorme, né? Tentando mudar a nossa situação real, mudar aquilo que a gente está sentindo. A gente é de uma sociedade que não pode demonstrar aquilo que a gente sente, porque senão aquilo é fraqueza. A gente gasta tanta energia que a gente acaba adoecendo por conta disso. Muitas doenças vêm justamente da gente tentar manter essa aparência de forte, quando a gente naquele momento está precisando apenas de colo, de carinho. Às vezes o marido, a esposa, ela precisa às vezes só ali dizer, poxa, não estou me sentindo bem, quero chorar, eu preciso do seu apoio, né? Não estou conseguindo dar conta disso. E às vezes a gente precisa só disso.
né? E esse ponto de se aceitar como se é, como se está no momento atual, né, já é um prelúdio de que a partir dali eu vou dizer, poxa, então agora eu vou, né, coordenar aqui o barco, botar na rota e vou seguir adiante, né? E as ajudas elas aparecem, né? Quando a gente parece difícil de entender isso, e para mim era muito difícil também no passado, mas quando a gente quebra essas amarras, parece que flui e essas ajudas vêm e a gente consegue ir adiante. Então, a aceitação é algo muito importante, né, para a gente ver a nossa situação, a gente perceber, mas não para se conformar. Não para se conformar com a situação. E sim para receber todo o apoio necessário, transformar essa energia interna e, ó, ir em busca, né, da nossa felicidade, em busca da nossa qualidade de vida, do nosso bem-estar. A gente escuta comumente muitos discursos, até a gente vê muito na rede social, na internet, por esses últimos tempos, até crianças falando de um modo que parece ser muito, assim, no sentido que foge à nossa essência de humano, que levam ao pensamento de que o importante é ter o melhor telefone, ter a melhor roupa, ter a roupa de grife. Não que bons produtos não sejam bons à vida Sim. das pessoas, mas o que é que a gente diz? A base da gente, a gente vive numa sociedade que a base que quer se construir é a base do ter, sendo que isso vai se contrapor à nossa essência do ser. Como é que, doutor Jean, vê essa questão assim? Importante a gente ter ou importante a gente ser? Os dois são importantes. Ter e ser. Mas não é porque eu não tenho que eu não vou ser, né? Os dois, como você falou, têm uma importância significativa. Mas o ser, né, é que faz com que você consiga chegar na possibilidade, né, de alcançar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos, alcançar a sua prosperidade. É o ser, né? É o ser que brilha, né, e que faz com que, às vezes, ele, ele vai começar a perceber que ele não precisa nem ter aquilo que ele, há um bom tempo atrás, ele achava que era necessário. Porque a nossa consciência ela vai mudando de níveis, de estágios. Então aquilo que lá atrás, por exemplo, ter um carro supersônico era importante para mim, talvez hoje não seja tão importante como antes. Então, a gente vai passando por esses estágios, mas é a maturação do ser, do indivíduo. Vai fazendo com que ele vá percebendo isso. Onde ele vai gastando mais energia. Porque às vezes eu vou ter um carro, né, ou algo muito, vamos dizer assim, valioso, mas o quanto que eu vou gastar de energia minha, às vezes trabalhando, passando noite sem dormir, né, para poder manter aquilo. Então, às vezes eu preciso entender essas duas vertentes, tá? Mas aí a gente vê muito isso realmente hoje, que eu possa ter como uma consequência do ser maravilhoso, né? Aquilo que eu produzo, aquilo que eu gero de criatividade, de prosperidade, aquilo que eu gero de conexão para fazer as pessoas crescerem, porque aquilo não me dá uma sensação de vazio. O indivíduo, quando ele vai, né, cada vez mais ampliando esse horizonte, ele vai crescendo e com ele vai ajudando outras pessoas a crescer, ele não sente esse vazio. Por quê? Porque ele tem um senso de utilidade e um senso de prosperidade que faz com que as outras pessoas também cresçam, né? Então ele vai ter, e aquilo, no momento que ele não tiver mais aquilo, não vai fazer tanta falta, porque ele já enraizou dentro de si a sua verdadeira conexão, né? Já enraizou o seu propósito, enraizou quem ele é realmente. E aí ele sabe que faz parte do nosso planeta as dificuldades. Então, nesse momento de dor, ele vai fazer o quê? Né? Ele vai, com o que ele aprendeu, ele passa por aquele obstáculo. E aí, mais à frente, ele passa por outro. Ele vai entendendo que faz parte da nossa essência. A experiência da vida. É a experiência da vida. Nós estamos num planeta onde a dor é muito frequente. A gente vê, a dor está sempre frequente. Mas o sofrimento, aí é uma opção. É quando eu pego a dor e cronifico, né? Vou ficando ali. Então, é uma experiência onde eu posso pegar esse sofrimento e transformar numa oportunidade de crescimento, de aprendizado. Aí aquilo cai, até a dor diminui. Quando o doutor Jean fala, justamente vamos entrar nessa parte aqui, a gente está falando assim, da pessoa se entender enquanto pessoa, se reconhecer enquanto ser. E qual a importância disso para a saúde física? A saúde está atrelado diretamente a essa questão mental, espiritual de cada um de Tudo nós? conectado. Né? A gente quer tirar essas caixinhas até didaticamente, né? Didaticamente até a gente separa, mas tudo é interconectado. Né? O nosso físico, o nosso mental, o nosso espiritual, é tudo o social, eles se interconectam com a gente. A gente precisa, a gente precisa se alimentar,
A gente precisa dormir, a gente precisa tomar água, a gente precisa respirar, a gente precisa. Então, veja. Agora, às vezes o ritmo de vida muda isso. O ritmo de vida faz com que a gente coma mais rápido, né? E a gente não perceba o paladar, o sabor, não mastigue direito, começa a ter dispepsia, problema digestivo. A gente não respira porque está muito ansioso. Não respira bem, começa a mudar a produção energética do corpo, né? Mudando o nosso sistema imune. E aí começa a aparecer doenças também. A gente não toma água como deveria, né? Um líquido maravilhoso. E aí a gente não vai bebendo água. E a gente precisa da água. A gente não dorme. Hoje o brasileiro vem dormindo muito menos. E isso tudo está interconectado. Começa a gerar problemas no corpo, né? Desde o ganho de gordura, inflamação, um bocado de coisa. Então a gente vai tendo problemas porque a gente não vai gerenciando esse ritmo de vida. O que é que o doutor Jean diz nessa questão desse gerenciamento, de que forma a gente pode traçar ou agir para que a gente comece, obviamente já está muito claro, de cuidar da alimentação, Isso. de cuidar do corpo, de se exercitar. E em termos mentais, assim, o que é que o doutor Jean diz assim, do que a gente pode fazer para a gente começar a mudar essa realidade consigo mesmo? Quando a gente fala da Unimed, então a gente tem uma gama de profissionais, né? Então você que nos assiste aí, que é da Unimed, a gente tem uma gama de profissionais. A gente tem lá no CIAS um programa que eu faço parte, não porque eu faço parte, mas eu acho maravilhoso, né? Onde as pessoas podem ir lá justamente para fazer, né, suas avaliações periódicas. Elas lá podem, né, receber essas orientações para ir para um psicólogo, que às vezes precisa ir para um nutricionista, né? Às vezes precisa fazer os seus exames, às vezes precisa ser encaminhado para um especialista. E a rede da Unimed é uma rede, né, que tem todo esse processo. E então é um bom começo. Quando você tem essa rede de apoio, isso já te ajuda também. A outra coisa, quando você vai passando por essas fases, você vai trabalhando ao longo do ano alguns pontos que você necessita. Às vezes você precisa reduzir o peso, ou equilibrar, vamos dizer assim, hoje, né? O ganho nutricional, massa magra, massa gorda, que a gente chama. Às vezes você precisa fazer uma adaptação do teu sono. Às vezes, né? Nessa identificação, fatores do meio ambiente, como o trabalho, fatores financeiros. Então, hoje, por exemplo, na minha consulta lá, a maioria das pessoas que chegam, eu já tenho que colocar essas pessoas para entenderem que precisam mexer nas finanças. Né? Se 80% das famílias brasileiras estão endividadas, é um país onde o consumo é muito alto, é um país onde, né, as pessoas consomem muito, o crédito, o valor é muito alto de juros e as pessoas tomam muito crédito. Então as famílias sofrem com isso. Né? Como é que lidar com isso? E a gente não tem isso, pelo menos eu não tive essa educação financeira na escola. Né? Então hoje é preciso às vezes colocar a família, né, para poder entender sobre isso. Porque aí faz parte também, né? Porque mentalmente elas vão começar a sofrer, elas sofrem com isso. Então a gente amplia também esse olhar sobre isso. Às vezes é um problema, né, do casal que às vezes precisa resolver isso. Então é uma consulta ampla, sistêmica, onde a gente não vai ver só isso. E a parte espiritual. Às vezes a pessoa está afastada daquilo que ela entendia, né, do seu paradigma religioso, ela está afastada do seu grupo. Né? Então às vezes ela precisa se reconectar com isso para que possa, né? E as pesquisas vêm demonstrando isso. As pessoas, por exemplo, um grande pesquisador norte-americano fala, pessoas que tinham uma prática religiosa, elas adoeciam menos, tinham menos depressão, menos alcoolismo, fumavam menos, né? Porque estavam naquele grupo e a gente sabe o quanto que isso, né, é importante. Então, às vezes reconectar essa pessoa é você entender que está promovendo saúde também. É um atendimento que a gente pode dizer, um atendimento humanizado. O doutor Jean Isso. trata o paciente como um ser único, um ser Sistêmico, espiritual. né, que tem essas variáveis do ambiente, de trabalho, da família, né, que tem essa problemática que a gente vive social. Então a gente tem que entender essas nuances. Não dá para passar um remédio, tomar um remédio e achar que só o remédio, né, às vezes vai resolver. Quando a pessoa vai para casa, não vai mudar a alimentação dela, vai comer até mais. E às vezes a pessoa, quando está sofrendo, né, do ponto de vista das pressões do dia a dia, ela come mais, outros bebem mais, outros fumam mais. E tudo isso o quê? Só piora a situação e desemboca em mais adoecimento, em mais cirurgia, em mais exame. Então é um olhar sistêmico para que a gente possa mudar tudo isso.
E o caminho é justamente ao contrário, é se trabalhar, por isso que a gente tem especialistas, como o Dr. Isso. Jean, que vão trabalhar as pessoas de uma maneira humana e total e ampla, nesse sentido, para que essas questões que elas se tornam viciantes no dia a dia e prejudiciais, vamos dizer, sejam por causa da fraqueza, seja por causa do entendimento da Sim. vida, que ela comece a perceber a própria força, a própria energia e começar essa transformação. Seria essa E transformação. isso mesmo, esses profissionais eles conseguem fazer, né, esses disparos para que a pessoa possa, né, através dessas orientações. E a Unimed tem vários programas, né? Vários programas que tratam, né, vamos dizer assim, desde a criancinha, né, desde até a turma do idoso. E aí é legal, porque você consegue atuar nesses grupos, vamos assim dizer, promovendo, né, saúde, porque a gente tem uma cultura de promover o quê? É a cultura da doença. Tratar quando tá doente. Né? Tô com dor de cabeça, aí eu trago, aí eu faço o exame, eu faço uma cirurgia, eu tomo remédio. Mas na verdade a gente precisa mudar a cultura, e essa cultura é uma cultura de promover saúde, qualidade de vida e bem-estar. Às vezes eu conheço pessoas que têm uma determinada doença, mas elas vivem muito bem, né, com esse processo, vamos dizer assim, do seu adoecimento, melhor até de quem não tem doença. Por quê? Porque ela conseguiu ressignificar aquilo, ela conseguiu mudar aquele processo, ela conseguiu fazer mudanças que fazem com que ela tenha um bem-estar, qualidade de vida, que às vezes supera até o processo da doença. Então isso é o gostoso. A gente precisa mudar essa cultura e promover mais saúde. Né? E essa promoção de saúde é justamente isso. 2025 tem que ser um ano da mudança, porque nós estamos num país onde a obesidade aumenta, o sedentarismo aumenta, problemas econômicos, né? Dificuldades com sono. É inúmeros, vamos dizer assim, os distratores para a gente adoecer. A gente precisa dar uma mudada nisso. Fazer atividade física, né? Tentar dormir melhor, tomar mais água, né? Se alimentar com alimentos mais funcionais, cuidar da cabeça, né? Do que a gente chama, e aí, a psicoterapia, os grupos de autoajuda, muita coisa que dá para fazer. Pela sua experiência, que o Dr. Jean poderia dizer para as pessoas que nos acompanham, que vão estar assistindo esse videocast, pela sua experiência, Dr. Jean diria para começar a partir de qual ponto? Vamos dizer que a gente está dentro de uma meta estabelecida, de que eu esteja começando a entrar na linha, vamos dizer assim, de cuidar melhor da minha saúde física e da minha saúde mental. 2025 está chegando, eu quero que 2025 seja um ano mais especial do que foi 2024, um ano mais produtivo. Pela sua experiência, Dr. Jean diz, comece por onde? Começa por qual local? Começa quem não está fazendo atividade física e fazer atividade física, ou a gente traçar todo um plano mental? Qual é Você chegou no X da sua questão. recomendação? Começa pela decisão. Se nós não decidirmos, ninguém vai mudar pela gente. O X da questão é o poder da nossa decisão. Então a gente precisa começar a decidir. A decisão é aquilo que mobiliza todas essas energias, toda essa força interna. A gente precisa decidir. A gente tem uma intenção. A intenção é o pensamento. Então eu acho que eu preciso, né, próximo ano, começar a fazer uma mudança aí. Olha, eu acho que eu poderia. Então, isso é a intenção. A decisão é eu decido. Agora eu quero mudar. Quando eu decido, aí eu planejo. Então, um dia tal eu vou procurar isso, no outro dia eu vou fazer isso. E quando eu decido, diante, vamos dizer assim, daquela sensação que muitas vezes, eita, naquele dia eu não fiz, mas aí você não se sente tão, não fica preso à sensação do fracasso e da culpa, e aí no outro dia você recomeça a rota. E recomeça. E você vai ficando mais forte. Até que você celebra. E celebrar é justamente as pequenas conquistas. A gente quer celebrar sempre o quê? O objetivo final. A gente coloca, quando eu comprar aquele carro, quando eu conseguir passar no concurso, quando a gente coloca sempre isso para celebrar. E na verdade deveria ser mais ou menos assim. Terminei de estudar o primeiro assunto que vai me levar a passar naquele concurso, né? Vou celebrar aqui porque eu terminei as questões, né, e o assunto. Então celebrar os pequenos passos que você dá na sua vida. A gente esquece disso. E a gente vive atolado numa reclamação, atolado em um monte de demandas, e que a gente vai ficando cada vez mais triste, não vendo saída, não vendo solução. E a gente esquece de celebrar. Então a primeira coisa, intenção, decisão, não é seguir a proposta aí de execução adiante, planejamento, depois execução e celebrar. Celebrar essas pequenas conquistas. Isso vai combater muito, né? E você vai chegar lá na frente e vai dizer, poxa, realmente não era para ser, vamos dizer assim. Porque, olha, o passo a passo eu fiz.
né? Não, poderia ter sido melhor aqui. E aí eu vou decidir novamente, vou mais uma vez. Né? E o gostoso da vida é como a gente falava antes. É isso, cara. Você curtir essas jornadas. Então, seguir nessa proposta aí. E lembrar, né? Agora vem Natal, vem fim de ano, momento da gente estar com as nossas famílias, momento da gente curtir, né, esse momento deles. E lembrando de um grande mestre, né? Do nosso verdadeiro aniversariante. Eu pergunto sempre às pessoas: o que é que a gente celebra no Natal? Todo mundo diz o aniversário de Jesus. Vamos dar o presente para o aniversariante, que é Jesus. E deixo essa máxima que ele deixou para a gente, que era a seguinte: como é que eu vou dar um presente para Jesus? Ele deixou uma máxima que é muito. Toca muito o meu coração. Quando fizeres a um dos meus, é a mim que estás fazendo. Então, quando eu der um presente a alguém, né, nesse Natal, lembre-se, eu estou dando um presente a um dos meus, que é de Jesus, então eu estou dando um presente para ele. Então, que a gente possa lembrar do outro também. Né? Isso é extremamente terapêutico. Lembrar do outro. Muitos que estão naquele dia da ceia, e a gente tem ceias fartas, mas tem muitos que não têm o que comer, às vezes. Né? Muitos que naquele momento ali não tem a sua família ao lado. Então, que a gente possa lembrar desses pequeninos. Que bom, que bonito. É um bom caminho. E particularmente, doutor Jean, 2025, o que esperar? Como vai ser o 2025 para doutor Jean? Vamos lá, eu agora dezembro paro também, né? Tiro aí 15 dias. Faço toda a análise aí daquilo que eu fiz, do que eu não fiz, o que está precisando ser feito. Sempre tem alguma coisa ali que eu olho e, pô, ficou inacabado isso, ficou aquilo outro. Né? E aí não vai pro desespero. Vamos lá, vamos buscar força, vamos buscar coragem, vamos buscar quem ajude para poder realizar aquilo que ficou faltando. E aí traçar, diante do seu propósito, da sua missão, aquilo que em 2025, né, vai te deixar mais feliz, vai te deixar mais conectado, vamos assim dizer. Né? E aí caminhar para essas propostas. Então, para mim é sempre um mês agora que, né, a gente celebra, a gente convive, mas ao mesmo tempo faz muitas reflexões. Acho que essas reflexões ajudam a gente a dizer, poxa, valeu a pena, 2024 foi muito bom. Né? Eu estava analisando aí quantos encontros um projeto que a gente tem de autoconhecimento, estava somando todas as quintas que eu participei, né? Quantas pessoas ali, em média 40 pessoas por quinta, foram tocadas, né? Ao longo dessas quintas aí. Aí depois eu faço na terça à noite, eita, as consultas que foram realizadas. Eu somo ali, mas não é a soma, e não é o financeiro. É dizer, quantas pessoas puderam ter sido ajudadas. Então, os programas que a gente fez, as palestras, quantas pessoas nós atingimos, né? Mais ou menos uma média e tal. E aquilo, poxa, foi massa. Para o ano, se eu puder, eu quero fazer mais. Né? E vai dando um upgrade nessa energia. Se sentir grandioso, se sentir grandioso com Realizado as e suas grandioso. Isso realizações. mesmo. Isso Com mesmo. quem se é doutor Jean. Isso aí. O caminho é esse aí para todos nós. Que bom. Então que 2025 seja um ano mais próspero e principalmente com saúde e paz, né? Que é o que a gente precisa para poder seguir adiante. Isso mesmo. Estamos aí para seguir nessa jornada, com essa força aí que nos move, que a gente possa cada vez mais estar aí junto da Unimed, né? Colaborando, contribuindo, né? Com os nossos cooperados, com os nossos clientes, né? Que possam se sentir todos abraçados aí. E vamos aproveitar o hoje, a cada dia. Hoje, um passinho de cada vez. Muito obrigado, doutor Jean Rafael, mais uma vez aí por trazer as suas boas palavras, seu conhecimento aqui para que a gente se renove em energia e siga adiante. E bom. Com Deus. Obrigado, até o próximo. Obrigado você também que nos acompanhou. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Fique com Deus.